Olá, sejam muito bem-vindos à Estante da Andy. Eu sou a Andy, essa daqui é a minha estante e no vídeo de hoje eu terminei de ler a trilogia Neve Sim. Bom, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a trilogia Neve Cinzas da Sarah Hasky, que são esses 3 livros aqui, trazidos para nós pela HarperCollins lá no ano de 2016. Tem quase 10 anos que eu tenho esses livros, justamente agora, em 2025, que eu fui ler eles, tá? Bom, antes da gente falar sobre esse livro, na verdade, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo também, ok? Ativa o sininho para não perder notificação, porque de vez em quando vai ter vídeo novo por aqui. E nas redes sociais, me procura lá no Instagram, que é onde eu tô, @dani.vieira, e vocês vão me achar. Ah, uma coisa, certo? Como eu vou falar dos 3 livros, quando eu estiver falando do segundo, pode ser que tenha spoiler do primeiro, do terceiro, pode ter spoiler dos anteriores também. Eu vou fazer o máximo para evitar, mas pode ser que alguma coisa escape, então já peço desculpas aí. Se na edição eu localizar algum spoiler, eu vou finalizar. E aí vocês pulam rapidinho, vão mais pra frente, e é isso. Deixa eu apresentar os livros aqui pra vocês, antes de a gente começar. O nosso primeiro livro, Neves Cinzas, ok? É um livro de 320 páginas. Ele tem mapa, como todo livro de fantasia tem que ter. Ele vai mostrar aqui, o nosso continente em Primória, que passa essa história. Bom, e o que se passa aqui nesse primeiro livro? Nele a gente vai acompanhar a Mira, uma garota de 16 anos, que ela é refugiada do reino de inverno. Ok? Ela tá fugindo, ela e o grupo dela, o grupo de refugiados junto com ela, estão fugindo do reino de primavera, do rei Angra. O continente de Primória, deixa eu dar uma contextualizada geográfica em vocês aqui. O continente de Primória ele é dividido em 8 reinos. 4 reinos ritmo, que é, deixa eu pegar na minha colinha aqui, Vendrale, Cordel, Paisile e Iaquim, e 4 reinos estação, que é primavera, verão, outono e inverno. Então, 16 anos atrás, primavera invadiu inverno, colonizou aquele lugar, escravizou aquele povo, levou eles para primavera e forçou eles, colocou eles então em campo de trabalho forçado. E dessa invasão, 25 pessoas conseguiram fugir, entre elas a nossa protagonista, a Mira, o Mater, que é o príncipe herdeiro de inverno, e o Sir, o William, que é o nome dele, que é o guardião deles, da Mira e do Mater. Dessas 25 pessoas que conseguiram fugir, somente 8 hoje, no presente do livro, ainda estão vivas, as outras já vieram a falecer. O grande objetivo, do nosso grupo de refugiados é recuperar as metades do medalhão condutor de magia de inverno, certo? Que tá com Angra, porque quando o Angra destruiu o inverno, ele quebrou o medalhão em 2 partes. O que é esse medalhão? O que é um condutor de magia? Então, cada reino de Primória tem um condutor de magia, Esse medalhão, esses condutores, eles são canalizadores de magia, A magia é um algo, é um ente, digamos assim, nesse mundo. E esse medalhão, esse condutor, ele canaliza isso e ele responde à linhagem real, o rei ou a rainha. Então, quando o Angra conquistou inverno, lá 16 anos atrás, que ele desviveu a rainha de inverno, ele quebrou o medalhão em 2 partes e levou com ele, dando fim, assim, à magia de inverno, digamos assim. Então, o que vai acontecer? Onde que vai começar a história desse livro? O grupo, eles receberam uma informação e descobriram onde que uma das metades do medalhão vai estar. Então, eles se organizam numa missão para ir até lá para pegar esse medalhão. E para essa missão, a Mira conseguiu convencer o Sir a deixar ela ali, coisa que nunca tinha acontecido. Passado 1 milhão de acontecimentos, 1 milhão de perrengues ali, eles conseguem recuperar esse medalhão, essa primeira metade do medalhão. E é daqui pra frente que a história começa, certo? Até esse pedaço, que dá ali uns 20% do livro, mais ou menos, acho que um pouquinho menos, a história ela é um pouco mais morna, certo? Ela é basicamente apresentação de personagem, apresentação de magia, como que funciona, quem são as pessoas, quem é Angra, quem é quem, sabe? Como que funciona tal coisa. A história é basicamente assim, certo? A gente descobre que a Mira e o Mata têm um crush um no outro, mas eles não podem ficar juntos, porque ele é o rei, e ela é só
ela. Então toda a história daqui pra frente que ela começa a se desenrolar, certo? Não vou poder contar muito, porque senão vou dar muito spoiler. E eu sei que tem um pessoal que se ofende bastante com spoiler, então eu não quero ofender ninguém aqui. Mas, o que que vai acontecer? O que que vai dar, qual que vai ser a ignição para toda a história do livro aqui, né? Da trilogia como um todo. No caso dessa missão, um grupo de batedores de, de Angra encontra o acampamento dos refugiados, que vai obrigar eles a fugir, a sair correndo. Eles vão se dividir em grupos, em duplas, né, que eles vão fugir. O Sir se agarra na Mira e sai correndo com ela. Passados uns dias, eles conseguem chegar no reino de Cordel. E lá eles reencontraram o restante do grupo, certo? Porque os outros já estavam lá. Eles foram o último grupo dos refugiados a chegar. Quando eles chegam, eles descobrem que o Mater conseguiu uma aliança com o rei de Cordel, né? Com Noan, o rei de Cordel. O que que é essa aliança? Aí a gente vai amar e odiar a Mira à torta e à direito, porque ela vai ser uma mimada e ao mesmo tempo não. Só uma garota de 16 anos. Só que tem que lembrar qual que foi a aliança que o Mater fez com o Noah. Cordel ajuda Inverno a recuperar o seu próprio reino, a destronar, né, derrotar o Angra, recuperar o medalhão, libertar o povo e recuperar seu próprio reino. E aí, Cordel tem acesso às minas de Inverno, porque Inverno é conhecido pelas suas minas, através de uma dívida e de uma aliança, um casamento. Não tem um filho, o Tero, um fofo, o Tero. Então, vai ser essa aliança. E vai ser o casamento do Theron com a Mila. Porque recuperado o reino e tudo mais, Mata podendo governar e tudo, e tarará, ele transforma a Mila de uma simples órfã para alguém da nobreza, alguém da realeza, uma duquesa, uma condessa, enfim. Podendo ela, assim, casar com alguém real, um príncipe. E aí, por uma aliança e por dívida, Cordel consegue controlar as minas de inverno. E aí a Mira surta e dá chilique e faz e acontece. E ela acaba aceitando isso mais fácil depois que ela conhece o Terry. Então isso acaba acalmando os nervos da Mira. Ela acaba, ok, então se é isso que o inverno precisa que eu seja, eu vou ser. Eu vou casar com o príncipe. E aí ela conhece o Theron, ele é um fofo. E aí ela assim, então tá bom, já que é com ele que eu vou me casar, eu vou me casar. Só que vão ter movimentos de traição aqui. Vai ter invasão. Vai ter possíveis mortes. Vai ter muita coisa. Tem um espaço muito pequeno de tempo, de páginas, acontece um milhão de coisas. E por incrível que pareça, não é nada corrido. Apesar dos eventos aqui irem escalonando muito rápido, entre essa primeira parte do livro e essa segunda parte, as coisas escalonam muito rápido entre A e B, nada é corrido. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E aí a gente vai pro segundo livro, que é Gelo e Fogo, certo? Aqui, gente, alerta de spoiler, tá? Aqui, né, depois de recuperar o reino, a Mira, ela sai numa viagem diplomática, né, numa caravana com o Theron, em direção aos outros reinos de Primória, para mostrar como como o inverno está de volta, sabe? E, né, inverno é um reino independente e para buscar aliados também, que apesar de inverno hoje ser um reino independente, ele ainda está sob a tutela de Cordel. Ele não é mais um reino colonizado, mas ele é um reino tutelado. Então ela sai nessa viagem, eles vão para o reino de Verão, onde eles conseguem uma aliança com o rei Simon. E a Mira faz uma amizade muito boa com a princesa de Verão, Círiden, que é uma personagem que vai conquistar todos os corações aqui pra frente. Do momento em que ela aparece até o final. Ela é uma personagem muito forte, ela é uma personagem muito determinada. Ela consegue evitar a influência da magia do irmão dela. É uma personagem extremamente forte, a gente vai se apegar muito nessa Region. Eu, pelo menos, me apeguei demais nessa Region. Saindo de Verão, né, a Mira e o Theron vão pra Ventralha, levando Verão junto com eles, porque o Simon e a Ciridian vão junto, uma caravana pra Ventralha. Lá acontece o que acontece, e de Ventralha eles vão pra Yakin. E em Yakin, e o mundo acaba.
basicamente. Da vida da Mira, é isso que acontece no segundo livro. Porém, o segundo livro é dividido em dois pontos de vista. A gente vai ter a Mira e a gente vai ter o ponto de vista do Mater também. O Mater ficou em inverno junto com o Sir, para tentar controlar, né, a situação e não deixar que o Noah coloque as garras, né, coloque sobre o inverno e dê algum golpe. Eu acho que eu não preciso falar muita coisa. O reino de inverno tá se reerguendo. Eles começam a montar ali um novo exército. E nisso o Mater ele se aproxima de um grupo de jovens que, né, foi forjado ali nos campos de trabalho forçado lá em Primavera, que ainda estão descobrindo como é que é ser livre, porque eles nunca foram, eles não sabem o que é ser livre. Então eles estão descobrindo ainda. E são jovens muito resilientes, muito determinados, são pessoas muito fortes, apesar de muito jovens. E nisso eles vão se aproximando, vão criando uma amizade, e essa amizade vai florescendo, vai virando uma lealdade, uma fidelidade entre eles muito grande, muito petrificada, sabe? O negócio vai petrificando ali essa amizade, chega a ser bonito de ver. Acontece muita coisa. Nesse livro acontece muita coisa. E é a mesma questão do primeiro. Acontece muita coisa em um espaço muito pequeno de páginas. Só que nada é corrido. É tudo no tempo certo. Dura o tempo certo para acontecer. Tem coisas que tu não vai chegando e fala, meu Deus, sabe? Tava na minha cara o tempo todo e eu fui burra e não vi. No terceiro livro, que é Geado e Noite, tem a capa mais bonita, porque esse azul, eu acho maravilhoso esse azul. Aí a gente tem todas as batalhas finais. Todas as batalhas finais. Todo mundo aqui vai se matar. É uma matação de gente, é uma morreção de pessoas, é um batalhamento, é gente se matando aqui, a gente se batendo ali, é gente se jogando em abismo, é, uma, é tudo, tudo. É um livro, eu não posso falar desse livro, porque se eu contar qualquer coisa desse livro, eu vou espoliar primeiro e segundo. Não tem um minuto de ser. Tem uma meia hora tem um dia aqui, um dia de paz. E é só um dia de paz mesmo. É uma trilogia que sim, eu recomendo pra todo mundo que gosta de fantasia. Pra quem quer começar a ler fantasia, é uma boa trilogia pra se começar, sim, porque é uma série que vale muito a pena. É um sistema de magia muito interessante, ele é muito bem explicado. A magia é um Wayne, personagens eles vão crescendo. A Mira começa como uma garota extremamente chata e mimada. Meu Deus do céu, extremamente que raiva dessa menina que dá em alguns momentos. Mas ao mesmo tempo eu me coloco na pele dela, digamos assim, porque tem 16 anos. 16, já começa por aí. Não tá adolescente. Tem 16 anos. A tua vida inteira tu passou fugindo, tentando A tua vida é sobreviver, é tentar se manter viva, tentar não ser morta. E todo o teu universo, tudo que tu conhece são 8 pessoas. Você se sente diminuída, se sente menosprezada. Você vê todo mundo ao seu redor, todo mundo, inclusive o príncipe herdeiro, inclusive o rei, que deveria ser a pessoa mais protegida, saindo em missões extremamente arriscadas, em aventuras e tal. E você, no máximo que você vai, se você der sorte, é numa cidade aqui próxima para buscar comida, buscar suprimento. Então a gente entende um pouco esse lado. Pensando nela, nessa personagem, nessa situação dela, você entende o porquê que ela é desse jeito. Por que ela é mimada esse tanto, por que ela é chata esse ponto. Mas aí você começa a acompanhar esse crescimento dela. E isso é muito bonito de ver, é bacana de ver esse crescimento. E ela sair de alguém desesperada para provar o seu valor, alguém que não precisa provar o seu valor para ninguém, porque ela é inverno. Outro personagem que se destaca muito aqui, amadurece muito, que eu fui acabar me apaixonando muito por ele, é o Mater. No primeiro livro, ele aparece apenas pelos olhos da Mira. No segundo, a gente já tem uma visão dele e a gente entende muito mais ele. A gente entra dentro da mente dele. Ele vai se endurecendo, mas não de uma forma rígida, áspera, sabe? Mas ele continua sendo doce. Ele vai se mostrando um personagem cada vez mais profundo. No terceiro livro, a batalha final do Mater, ele mostra o homem que ele se tornou. As coisas que ele viveu, as coisas que ele passou e a decisão que ele toma no final do livro é algo que me deixou chocada de forma positiva, porque foi algo extremamente maduro. Foi alguém que ama
o reino dele. Alguém que ama de verdade faria alguma coisa daquele jeito. E seria tão honesto a ponto de expor o porquê que tomou essa decisão, que ele escancara uma fraqueza dele. E uma coisa que ele não faria no primeiro livro, uma coisa que ele não faria no segundo, mas que ali no terceiro ele fez. Então ali ele mostra o homem que ele se tornou, sabe? E a Ciridian, a Ciri, gente, que mulher. Eu sou completamente apaixonada pela Ciri. É simplesmente o amor da minha vida. A força que ela sempre teve que demonstrar. As decisões que a Ciri toma no terceiro livro são extremamente difíceis. São coisas que eu não faria. A Mila não, eu tenho certeza. Eu boto a mão no fogo. Mentira, não boto. Não boto a mão no fogo por ninguém. Mas, assim, eu jogo aqui. A Mila não faria uma coisa assim. Isso não diminui a Mila. Mas o que a Sally fez é algo a nível Celina, fã de vidro, sabe? Tem algumas coisas que eu preciso ponderar a respeito dessa leitura. No terceiro livro, principalmente, porque eu falo mais do terceiro porque foi o que mais me pegou, assim, sabe? O que mais me agarrou e segurou ali pra ler. Eu acho que o terceiro livro, ele correu um pouco com algumas coisas, no sentido de fal de coisas que podiam ser melhor exploradas ali. Eu senti falta de algumas pessoas, de alguns personagens aparecendo durante o livro, algumas coisas ficaram meio perdidas. No segundo livro, quando, né, as coisas acontecem lá em Ekin, eu senti falta de ter acompanhado um personagem em alguns momentos, porque ele ficou desaparecido do nada. Ele apareceu ali completamente mudado. Então, assim, faltou algumas coisas, mas assim, nada que atrapalhe o entendimento da história. Tu consegue acompanhar certinho, mesmo faltando esses pedaços assim. E eu vou avisando, quem for ler esses livros aqui, os finais não são nada que a gente não saiba que vai acontecer. Não é um livro que vai te surpreender. Não é um livro que vai te pegar desprevenida. As decisões que a Sarah tomou para resolver, para as resoluções aqui, em todos os livros, foram as escolhas mais tranquilas, mais seguras para a história. E isso não diminui nem nada a construção, porque ela construiu um mundo muito bom aqui. Toda a história que ela construiu aqui nesses três livros é muito bem construída, muito bem feita, e ela se fecha. A gente tem um epílogo no final que não precisava, mas ok, sabe? Arrematou algumas coisas. Mas se tivesse terminado antes do epílogo também, estaria ótimo, estaria tudo amarradinho. Então não precisava, né, de um fechamento para essa história. Daria nota 4 para essa trilogia como um todo. Porque é uma história muito bem fechada, não é nada além do que a gente espera. Os livros cumprem os seus papéis muito bem. O primeiro, como um livro introdutório, de nos explicar como é que funciona esse mundo, nos explicar esses personagens. O segundo livro é realmente um livro transitório, onde a gente vai ver, além de uma jornada transitória literal, que a menina sai de um ponto e vai para outro, a gente vai ter essa parte transitória de personalidade, de caráter, de mentalidade, a parte interior dos personagens também, né? Tendo essa transição entre o como eles começaram e o como eles vão terminar. E o terceiro livro, ele é perfeito, porque tudo acontece ali. Tudo isso aqui que foi cozinhado no primeiro, temperado no segundo, no terceiro culmina num prato muito bem. É um arroz com feijão bem feito. Não é inovador, revolucionário, não vai te surpreender, mas é muito bem feito. Recomendo principalmente para quem está começando na fantasia, quem quer começar a ler. É uma boa trilogia de começo. Bom, era isso que eu tinha para conversar com você sobre essa trilogia, né? Curte o vídeo aqui se você gostou. Comenta aqui embaixo o que tu achou desses livros, se chamaram a atenção. Se pode ser uma futura leitura aí, porque não? É um livro que ele foi muito esquecido do rolê. Ele foi muito esquecido no churrasco aí. Ninguém lembra deles. Bem na época que eu comprei esses livros, eles eram conhecidos. Ah, hoje, então, menos ainda. Compartilhe o vídeo com todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. E era isso. Tá certo? Beijo. Até a vista.